Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao projeto da escola, durante esse período do isolamento social, nós, os professores, continuamos a escolher alguns temas livres, no qual a gente acha importante estar compartilhando com vocês, até para vocês não esquecerem da gente e a gente ainda assim continuar conversando sobre o curso e sobre algumas coisas que são relevantes e importantes. Com base nisso, o tema que eu escolhi hoje para compartilhar com vocês é: a verdade, ela pode matar? Esse tema é baseado no livro de uma médica paliativista que eu gosto muito, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, de um livro que ela escreveu que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, ou que Vale a Pena Viver. E eu achei importante estar compartilhando com vocês, porque no meio dessa crise, dessa pandemia, dessa quantidade de óbitos que a gente vem tendo, e a gente vê todos os dias nos jornais, reportagens sobre a questão dos óbitos, sobre a questão de como é que esses corpos estão sendo descartados, ou que estão sendo, porque não há velório, não há o enterro, há uma cremação, mas ninguém pode se despedir. Então eu fiquei pensando em como é que isso aflige e atinge nós, os profissionais. Nós, enfermeiros, médicos, que somos treinados para salvar vidas, e vocês, pessoal da Necro, que nesse momento é essencial, justamente para estar nos auxiliando com a questão do fechamento dos diagnósticos, ou seja, das causas mortes, né? Do mesmo jeito que para a gente é difícil perder, a gente subentende e entende também que para vocês, profissionais, também é difícil ver essa quantidade de óbitos e esse volume de gente chegando, de todas as faixas etárias, de todas as situações. Então, com base nisso, eu achei importante compartilhar com vocês alguns conceitos para que possa nos ajudar a passar de uma maneira menos dolorida, ou de uma maneira menos agressiva por esses momentos. A gente vê lá, né, na Europa, viu na França, viu na Itália, aquele monte de caminhão do exército carregando aquele monte de corpo para ser jogado em valas e serem cremados sem ter a chance da despedida. Ontem no Fantástico eu assisti uma reportagem de dono de uma funerária em Nova York que precisou alugar caminhões refrigerados. Os mesmos caminhões que levam a carne do frigorífico, que levam os produtos refrigerados para o supermercado, nesse momento estão lá carregados de corpos, até que se consiga finalizar tudo, porque eles também não conseguem e eles não têm pernas para tudo isso por conta da demanda. Hoje a gente já tem, né, um volume estrondoso de mortes pelo coronavírus e por outras situações também que compõem a nossa realidade, né? A gente não pode falar só do coronavírus. É óbvio que agora, no meio da pandemia, a gente teve um aumento do número de óbitos, mas esse aumento já soma-se com o que a gente já teria normalmente. Então virou uma situação totalmente atípica, anormal, e que causa certo espanto, e que mesmo nós que nos preparamos para isso, que teoricamente somos preparados para encarar essas situações de uma maneira mais tranquila, mesmo a gente sofre nessa situação, né? De uma maneira ou outra a gente acaba sendo impactado com esse tipo de situação. Então eu acho que é importante a gente inicialmente falar do conceito de finitude, deixar isso muito claro para as pessoas, que finitude nada mais é que o fim, né? É o conceito do fim, ou seja, tudo que pode chegar ao fim, assim como a vida, né? Então, a vida, a gente ouve muito isso e fala, nossa, que ditadinho, né? Ditadinho popular. A única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer.
Infelizmente é verdade, né? A morte, ela compõe a vida. O que a gente tem que entender nesse momento é que quando você consegue ter essa noção e esse discernimento de que a vida está diretamente relacionada ao tempo e não à morte, não é a morte que determina o nosso tempo, é a vida. Então, quando a gente consegue entender isso, as coisas se tornam um pouco menos pesadas. Como assim, Etilane? Vida é tempo. Então, a vida, ela é o tempo do dia que você nasceu até o seu último dia de vida. Até o seu último dia, o dia da sua morte. Esse período do nascimento até o dia da sua morte, a gente determina como vida. Isso é importante a gente ter claro dentro de nós, porque senão a gente sofre com as perdas. Porque nesses momentos de pandemia, a gente tem lá os grupos de risco, a gente sabe também que é mais comum nos idosos, que eles podem ter, a gente pode ter mais mortes de idosos, porém, a gente já teve mortes de jovens, a gente já teve mortes de bebês, a gente já teve mortes de gestantes, então assim, de grávidas que a criança nasceu e a mãe morreu. Então a gente tem que ter isso muito claro dentro de nós, para que a gente consiga passar por esses momentos de uma maneira menos pesada. Até porque a gente tem a consciência de que a vida, ou o fim da vida, ele está diretamente relacionado aos bens materiais e ao poder. A gente tem a falsa impressão de que quem tem melhor vida, ou quem tem melhor poder aquisitivo, quem tem melhores bens materiais, ou quem possa ter uma melhor condição, eles possam burlar a morte. A única diferença nesse caso, diante de uma pandemia, é que quem às vezes tem um pouco melhor condição, ele pode ir para um hospital que tenha um serviço de hotelaria melhor do que o Sistema Único de Saúde possa ofertar. Mas que, infelizmente, o seu dinheiro, os bens materiais e todo o poder, eles não vão te tirar da morte. Ao contrário, você também vai morrer. Mesmo com dinheiro, com os bens materiais, com toda essa diferença que a gente subjuga no nosso subconsciente, todos vão morrer. As pessoas que têm medo da morte também vão morrer. Então, isso é muito importante a gente ter dentro da gente, né? Que a coragem de falar sobre a morte, a coragem de encarar o conceito da morte de frente, de uma maneira que não se torne um peso para as nossas costas. Isso diz respeito à sua coragem em viver. Ai, Etilane, que difícil. É difícil mesmo, porque a morte é um tabu, né? A gente tem dificuldades de falar da morte. A gente tem dificuldades de encarar a morte. E no meio de uma pandemia desorganizada, num mundo que mesmo os mais poderosos perderam muita gente. Os países europeus, no qual tem os melhores serviços de saúde, também morreram gente. Os Estados Unidos, que é a potência mundial, morreu mais de 1.000 pessoas num dia. Então, assim, mesmo nessas situações, o poder e o dinheiro não fazem diferença. Eles podem fazer diferença no tratamento, ou como aconteceu, de comprar um equipamento a mais, de ter um poder maior para comprar equipamento, nesse sentido. Mas, quando a gente diz respeito à morte em si, não faz diferença, né? A pandemia veio para nos ensinar justamente isso, de que os valores, eles são muito maiores do que os bens materiais, eles são muito maiores, né, do que o dinheiro, e que nós, os profissionais, que somos a linha de frente, e quando eu digo nós, eu me incluo junto a vocês, porque apesar de eu ser enfermeira e lutar para a vida, eu também tenho a total
consciência, como eu já disse semana passada, de que vocês lutam agora para nos dar dados reais do que realmente está acontecendo. Quantas pessoas realmente vão morrer, ou vão morrer não, quantas pessoas realmente morreram pelo vírus, né? Então, nesse momento, o pessoal da Necro, os legistas, os MLs lotados, eles me dão essa impressão, eles me dão essa informação. Então, eu sei que para vocês também é difícil, porque há um aumento estrondoso de demanda de tem para todos os tipos, para todos os gostos. Então, eu tenho pessoas mais velhas, pessoas mais novas, eu tenho bebê, eu tenho gestante, enfim, a gente tem um quadro de várias pessoas, de vários seres humanos que perderam a vida por conta de um único vírus. E como é que a gente encara isso de uma maneira tranquila, sem levar para casa, Porque um dia, tudo bem, 2, tudo bem, no terceiro a gente começa já a ficar, opa, no quarto a gente já olha aquilo, nossa, olha, a idade do meu filho, a idade do meu sobrinho, e a gente começa a fazer essa correlação, e é do ser humano, não tem jeito, nós somos assim, nós somos gente. Então, eu acho que é importante a gente entender que a morte, ela não é o contrário de vida, o contrário de morte é nascimento, e que a vida é o tempo, e que esse tempo quem determina não somos nós, né? Então a gente tem que ter isso muito claro para que as coisas sejam mais fáceis de se encarar num momento tão difícil no meio de uma pandemia como essa, né? A vida, ela não tem contrário, a vida é o tempo. Então não existe o contrário de vida, existe o contrário de morte, que é nascimento. O contrário de nascimento, morte. A vida é esse intervalo, é esse tempo. E a gente tem que ter a noção exata de que o fim faz parte da vida, né? E que ninguém será eterno. E que essa demanda de quem vai primeiro, quem vai depois, e porque também não é a gente não tem esse poder. A gente tem o poder somente de tentar buscar a cura nesse momento de loucura com esse vírus. Mas o poder de determinar quem vai ou não, a gente não consegue ainda. E isso tem que ser colocado de uma maneira muito clara dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, para que a nossa ação enquanto pessoas, enquanto trabalhadores, né, de uma área tão difícil, não seja ainda mais insuportável, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção de vocês, e daqui a pouco a gente tá juntinho. Tô morrendo de saudade, viu?